Muito bom dia, boa tarde ou boa noite para você que acessou mais uma vez esse canal e essa nova reflexão. O tema da mensagem dessa reflexão de hoje se chama 10 razões para você observar os sinais da volta de Jesus. Você já parou para pensar que Jesus ele deixou registrado em sua palavra alguns sinais que precederiam a volta dele, a sua segunda volta aqui a este mundo? Jesus ele fornece uma lista de acontecimentos sobre os sinais da sua segunda vinda aqui a esta terra. E o primeiro sinal que eu quero abordar é falando sobre os zombadores. E isso está registrado em 2 Pedro, capítulo 3, dos versículos 3 a 4. Então vamos refletir nessa passagem. Acima de tudo, quero alertá-los que nos últimos dias surgirão escarnecedores, ou em outras versões da Bíblia, zombadores, que zombarão da verdade e seguirão os seus próprios desejos, dizendo: o que houve com a promessa de que ele voltaria? Desde antes do tempo de nossos antepassados, tudo permanece igual como desde a criação do mundo. Veja que nessa passagem, Pedro está anunciando pessoas nessas condições de zombadores, ou seja, que haveria descrença sobre a segunda vinda de Jesus aqui nessa terra. Então, esse é o primeiro sinal da volta de Jesus, da sua segunda volta aqui nessa terra, né, que são os zombadores. E o segundo sinal que a Bíblia está registrando é a respeito sobre a guerra. E essa passagem está em Mateus, capítulo 24, versículos 6 a 7, que fala assim: vocês ouvirão falar de guerras e ameaças de guerras, mas não entrem em pânico. Sim, é necessário que essas coisas ocorram, mas ainda não será o fim. Uma nação guerreará contra outra e um reino contra outro. Será que a gente tem ouvido falar de rumores de guerra? Nesses últimos 100 anos, muitos testemunharam sobre algumas guerras aí. A gente posso aqui citar duas, que é a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial, onde mais de aproximadamente 70 milhões de pessoas morreram nestas guerras. Então observe que o próprio Jesus ele está alertando sobre esse sinal que antecederia a sua volta, a sua segunda volta aqui nessa terra. Então fique ligado nas notícias, fique ligado no que a Bíblia está dizendo. E nós agora vamos para o terceiro sinal que a palavra de Deus nos mostra. E o terceiro sinal que a Bíblia está falando é acerca da fome. E esta passagem está em Mateus capítulo 24, ainda no versículo 7, que fala assim: haverá fome e terremotos em várias partes do mundo. Nesses últimos 100 anos, muitos testemunharam algum dos maiores episódios na história acerca da fome. É a história lá da Rússia de 1921, onde muitas pessoas morreram por conta da fome. E veja que Jesus está alertando novamente a respeito disso. E veja que nesse mesmo versículo 7, Jesus ele cita um outro sinal também, que seria os terremotos. Nós temos registros na história e passa toda vez no jornal terremotos em vários lugares, inclusive aqui no Brasil. Eu não vou conseguir lembrar o ano que aconteceu, mas não foi muito tempo em que aconteceu um pequeno terremoto aqui no Brasil. Não foi de grande escala, mas eu pude perceber dentro da minha casa quando eu vi algumas coisas aqui dentro começarem a estremecer. Então observe que Jesus não está falando de alguns sinais à toa, pequenos sinais, são sinais de grande escala, né? Aonde chamaria a atenção de todo mundo. Então fique ligado acerca dos sinais. E agora o quarto sinal que Jesus ele alerta é a respeito sobre a perseguição. Isso está em Mateus capítulo 24, versículo 9, que fala assim: então vocês serão presos
perseguidos e mortos por minha causa, e serão odiados em todo o mundo. Será que nós estamos vendo os noticiários mentir a respeito sobre a perseguição cristã? Veja que desde a época de Jesus ele foi perseguido. Os apóstolos, eles foram perseguidos e mortos. Vejam que nessa imagem aqui ao lado, nós estamos vendo o Coliseu, onde muitos cristãos foram acusados de botar fogo em Roma na época de Nero. Será que não foi uma perseguição cristã nessa parte da história? Obviamente que foi uma perseguição contra os cristãos na época do Coliseu, na época de Nero. E nós estamos vendo aqui nas imagens acima, e isso daí é do site Portas Abertas, onde esse site ele disponibiliza mapas e também o ranking da perseguição cristã contra os cristãos em todo o mundo. Veja que nessa faixa aí tem perseguição extrema, severa e alta. E lá você vai ter a curiosidade de saber, de investigar e de ter conhecimento como os cristãos de hoje estão sofrendo perseguição. Então esse é um grande sinal que Jesus está falando e está alertando o mundo inteiro que haveria perseguição por conta do nome dele. Então vamos lá para o quinto sinal que Jesus ele fala a respeito sobre a sua segunda volta. E esse quinto sinal se chama apostasia. E está registrado em Mateus capítulo 24, verso 10. Então acompanhem comigo o que Jesus está dizendo. Muitos se afastarão de mim e trairão e odiarão uns aos outros. Será que nós estamos vendo ao nosso redor amigos e familiares abandonando a fé cristã porque se decepcionaram com a igreja, não querem saber de igreja, não querem saber de Jesus mais, estão virando desigrejados? E por N motivos aí nós estamos vendo esse esfriamento e este abandono. Jesus disse que nesses últimos dias que antecederiam a sua volta, esse número aumentaria. E esta apostasia ia crescer de forma astronômica, ou seja, o abandono da fé cristã. Então veja que haveria traições e ódio uns pelos outros. E nós agora vamos abordar sobre o sexto sinal que fala sobre as pestilências que ia ter pelo mundo. Abra aí Lucas capítulo 21, verso 11. Eu vou fazer a leitura. Haverá grandes terremotos e fomes e pestes em vários lugares e acontecimentos terríveis e grandes sinais no céu. Vamos observar um pouco desta passagem. Jesus aqui ele já alertou sobre os terremotos, Jesus tinha alertado sobre as fomes, agora ele está alertando sobre as pestes. Será que você tem visto isto sobre as pestes? Se a gente for fazer uma pesquisa rápida aí no Google, a gente vai encontrar falando sobre a gripe espanhola, que aconteceu no ano de 1918, aonde matou aproximadamente mais de 21 milhões de pessoas por conta desse vírus. E se a gente for pesquisar aí na internet falando o que significa a palavra pestilência, é uma doença contagiosa transmissível que passa pelo contato e afeta ao mesmo tempo um grande número de pessoas, doença com um grau de mortandade. O que a gente está vivendo nos dias de hoje? Covid-19. E quantas pessoas morreram ao redor do mundo na sua totalidade? Veja que esse é mais um sinal da volta de Jesus. Agora nós vamos abordar o sétimo sinal, que está em Mateus capítulo 24, verso 11, que fala sobre os falsos mestres. E a Bíblia diz assim: também surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Será que tem surgido também falsos profetas aqui no nosso meio, em pleno século 21? Claro que tem, né? Mas eu quero te convidar a você ser um bereano. Você sabe quem são os bereanos? Você já ouviu falar sobre isso?
Se caso você nunca tiver ouvido falar sobre isso, te convido a você ler Atos, capítulo 17, versículo 11. Mas, em poucas palavras, os bereanos são aqueles que buscaram conhecer o Senhor examinando as Escrituras diariamente. E o oitavo sinal que Jesus, dentre tantos que ele está apresentando para nós, é o sinal sobre pessoas que estão se passando por ele. Veja só, né? E esta passagem está escrita em Mateus 24, versículo 4. Jesus respondeu: tenham cuidado para que ninguém vos engane. Veja que teve algumas emissoras aí da televisão brasileira que mostrou um certo alguém aí que se passa a respeito sobre Jesus, fala que ele é o Jesus. Então, irmãos, quantas e quantas pessoas estão acreditando nessa lorota que essa pessoa está dizendo? Então, meu amigo, se você não conhece Jesus, tome cuidado, observe o que foi que ele falou nessa passagem. Haveria possibilidade de pessoas que se passariam por Jesus, dizendo que ele é o próprio Jesus. Então, meu amigo, tome muito, muito cuidado. O sinal 9, que é falando sobre o aumento da maldade, ou, e nas versões bíblicas, aumento da iniquidade. E esta passagem está em Mateus capítulo 24, verso 12. E por se multiplicar a iniquidade ou a maldade, o amor de muitos esfriaria. Isso significa que o esfriamento do amor está direcionado ao crescimento do pecado em suas variadas formas. A maldade ou a iniquidade que Jesus ele está dizendo aqui na Bíblia é a transgressão da lei. É a rebelião e a impureza do homem contra Deus. Tais pessoas que entram nesse perfil não têm nenhum relacionamento com Cristo. Então, por isso que Jesus está dizendo que por se multiplicar a maldade, ou em outras versões da Bíblia, a iniquidade, o amor de muitos, eles iam se esfriar. Amém? E o último, 10º sinal, que dentre tantos esses que Jesus falou, é a perseverança até o fim. E esta passagem está em Mateus capítulo 24, versículo 13. Mas quem perseverar até o fim será salvo. Veja que Jesus ele está mostrando a importância de nós perseverarmos até o fim, diante a todas as dificuldades e sinais que nós estamos tendo. Desde a época que Jesus ele subiu ao céu, como fala Atos 1, até os dias de hoje, Jesus nos manda perseverar, porque ele nos dá a garantia que no final nós teremos a salvação. E se você ainda não aceitou Jesus, te convido a você conhecê-lo melhor, saber o que foi que ele fez por nós na cruz do Calvário e você se entregar a ele e reconhecer que você precisa dele como o seu salvador pessoal. E para você, irmão, que está continuando na caminhada cristã, eu quero te motivar a ter essa perseverança no Senhor, a não desistir, a não olhar para trás, a continuar essa caminhada, porque nós conhecemos, nós que somos cristãos, nós temos o spoiler da Bíblia. Já parou para pensar nisso? Que nós sabemos o que vai acontecer daqui para frente, porque a Bíblia nos dá o spoiler? Então, irmãos, eu costumo dizer que a Bíblia é como um livro doce e amargo. Por quê? Porque ela nos mostra tanto a salvação, o que acontece, e nos mostra a perdição eterna também. Amém? Se você gostou dessa reflexão, compartilhe, se inscreva aqui no canal, ative o sino, porque isso nos ajuda bastante. Não deixe, irmãos, de compartilhar para aquela pessoa que precisa ouvir esta palavra, que ainda não é cristão. Amém? Compartilhe com ele, deixe aqui nos comentários as suas observações, porque isso é muito importante aqui para mim, para eu saber qual é a sua opinião, ou até mesmo saber o que faltou na reflexão e que você acha interessante a gente abordar da próxima vez. Amém? Fiquem todos com Deus, na paz do nosso Senhor Jesus Cristo.